Olá, povo brasileiro, muito boa tarde. Vamos fazer o resumo da lição EBD, Escola Bíblica Dominical, lição de número 10. Isso aí, lição de número 10. O verdadeiro discípulo glorifica a Deus. Então, o que o verdadeiro discípulo faz? Glorifica a Deus. É isso que o verdadeiro discípulo faz. Ele glorifica a Deus. O texto áureo, ou texto de ouro, ele está em Mateus 23, 12. O que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, quem se exalta demais é humilhado. Então, cuidado para você não se exaltar demais, querer se aparecer demais, querer se vangloriar demais. Tem hora que a gente tem que dar uma descida um pouquinho. Quem se exalta demais é humilhado, quem se humilha demais é exaltado. Certo? A verdade aplicada diz que o discípulo de Cristo ele tem que ser o exemplo. Mas aí tem uma pergunta importante. Ele precisa ser o exemplo de quem? Ou para quem? Aí segue o restante aqui do texto. Ele precisa ser o exemplo para o rebanho. Então eu preciso ser o exemplo para o meu rebanho. O meu pastor precisa ser o exemplo para o rebanho dele. De um viver coerente com os princípios bíblicos para a glória de Deus. Então, eu preciso ser um exemplo para o rebanho e ter um viver coerente e também com princípios bíblicos. Eu preciso ter um viver coerente e também com princípios bíblicos, certo? Temos 3 objetivos da lição, que é ensinar sobre o poder do discipulado, expor critério para verdadeiro discípulo que exerce liderança e revelar erros do falso poder. A lição está em Mateus 23, versos 6 até o 12, tá? É só ler. Tá, vamos lá. Ser todo-poderoso é a natureza de Deus. Isso aqui é interessante. Então Deus, ele já é o todo-poderoso por natureza, né? Que é chamado de onipotência. Onipotência significa poder. Deus tem 3 oni. As 3 oni de Deus: onisciência, onipotência e onipresença. Tá? São as 3. Ao lado do homem, resta reconhecê-la e se submeter a ela. Então, o homem precisa se submeter ao quê? A onipotência de Deus. Ele precisa saber que o poder supremo e total está nas mãos de Deus. E que todo o poder está nas mãos de Deus. Não temos nada. Nós estamos debaixo da autoridade de Deus. Não temos nada. Essa que é a realidade. Não é errado um discipulador ter poder. Com certeza que não é errado um discipulador ter poder, mas tem que tomar muito cuidado quando você dá excesso de poder na mão de algumas pessoas, as pessoas extrapolam. Aí é que vem o grande perigo. Quando se dá poder demais na mão de uma pessoa só, a pessoa extrapola. A pessoa quer fazer o que ela quer, o que ela acha e acha que é correto fazer. E aí é que mora o grande perigo. Tá? Aí que mora. Então, no tópico 1, o preâmbulo, né, do tópico 1 vai falar da onipotência de Deus. Ou seja, vai falar sobre o poder de Deus. Lembrando que o único que detém o poder total e absoluto é Deus. Jesus, quando estava aqui no seu ministério terreno, ele falou bem claro em Mateus 28. É-me dado todo poder do céu e da terra. O termo onipotente vem do latim omni, que significa todo, completo. Mas potens, aquele que pode, potente. O nome de Deus em hebraico é El Shaddai,
que significa todo o poder. Então significa o único que pode tudo é Deus. O único que pode tudo é Deus. E nós precisamos se submeter ao seu poder. E está sobre o domínio do seu poder. Então ele resume aqui no preâmbulo. No tópico 1.1, ele diz que ele designa destinos. Homens não são capazes de designar o destino das pessoas. Concordo plenamente. Ninguém é capaz de designar o destino de ninguém. Eu tenho um destino. O meu pastor não pode designar o meu destino. Eu não posso designar o dele. Não. Agora, Deus sim. Ele tem o poder. Ele tem o poder de designar o destino de cada ser humano e de cada pessoa. Só Deus tem esse poder. Já está aqui, ó, dizendo a lição. Só Deus tem esse poder. Provérbios 21, 1. Tá? E usa para sua glória e propósito. Filipenses 2, 13. A maior mudança de destino foi quando Deus enviou seu Filho para salvar o homem do inferno. Olha aí. Então significa que Deus aqui, ele designou destino. Ele designou Jesus para fazer o quê? Salvar o homem. O homem estava designado para ir para onde? Para o inferno. Olha aí, ele designou Jesus para isso. Olha a importância que tem essa lição. Ele designou Jesus exatamente para isso. Para tirar o homem que já estava destinado para alguma coisa, ele foi lá, simplesmente com a morte dele, e retirou o homem. Tá? É o preâmbulo do tópico 1.1. No 1.2, diz que ele promove a santidade. Quem promove a santidade? Deus. É ele quem promove a santidade. Tá? A santidade é um atributo comunicável de Deus. Nós estudamos isso aqui naquela lição que fala dos atributos de Deus. Tem atributo que que Deus ele compartilha com a gente, mas tem atributos que ele não compartilha com a gente. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Então o atributo, a santidade é um atributo comunicável de Deus. Então significa que Deus, ele comunica a sua santidade através do homem. O atributo comunicável é aquele que Deus compartilha com o homem, olha aí, né? Amor, bondade, santidade, entre outros, parte deles elencado por Paulo. Então, ó, amor, santidade e bondade são atributos que Deus compartilha com o homem. Tem alguns atributos que ele não compartilha. Esses três aqui ele compartilha com o homem. A santidade, ou seja, a separação do pecado, é exigida por Deus. Não se deve confundir santidade com religiosidade. É aqui que está o grande problema das pessoas confundir santidade com religiosidade e achar que essas duas coisas é a mesma coisa. Tem que tomar cuidado para você não fazer a confusão de santidade com religiosidade. Sabe por quê? Senão as pessoas levam ao pé da letra a religião, acaba levando ao extremo demais, e isso acaba afetando outras pessoas, e isso não é bom. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não se deve confundir santidade com religiosidade, sendo essa um esforço meramente humano, e vão para alcançar o sagrado. Por meio do sangue de Jesus, todos são santificados e devem manter em santidade e não ser dominados pelo pecado. Parte 1.3 da lição, ele vai falar, tem poder para exaltar. Quem tem poder para exaltar? Próprio Deus. Ele é o único que tem poder para exaltar, e mais ninguém. Aqui tem uma parte aqui que vai falar de um discípulo chamado Diótrefes, que era um pregador megalomaníaco. Era o sabe tudo que nada sabia. Aqui que está o grande problema. Quem era Diótrefes? Um pregador que diz que sabia tudo, mas se você for olhar, ele não sabia nada. Ele não sabia praticamente de nada. Então, aqui está o grande perigo de algumas pessoas que acham que eles sabem tudo
quando na realidade, na verdade, não sabem coisa nenhuma. Um grande filósofo, ele usou uma frase muito importante: só sei que nada sei. Ao inverso do Diótrefes, que era o famoso sabichão, sabe tudo, mas nada sabia. Quando acreditamos saber tudo, começamos a emburrecer. Olha, quando acreditamos saber de tudo, começamos a emburrecer. Ele proferia palavras maliciosas contra o apóstolo João, ao invés de pregar para exaltar a Cristo. Pregava contra o seu líder. Não se importava com as questões éticas, morais ou espirituais. Não via que apenas Deus tem o poder de exaltar e de abater. Era aquele tipo daquele camarada que não dava o braço a torcer. Diótrefes era aquele camarada que não se humilhava de jeito nenhum. É um camarada sempre exaltado. Tem pessoas na vida que ele nunca se abaixa. Já observou que tem pessoa na vida que ele nunca se abaixa, ele nunca se humilha. Vive sempre se exaltando a ele mesmo, se vangloriando dele. Isso é o maior perigo. Tem que tomar cuidado com isso. A parte 2 da lição vai falar sobre o verdadeiro poder. Jesus veio mostrar o verdadeiro poder. Então Jesus veio o quê? Mostrar o verdadeiro poder. E o poder que ele veio mostrar foi do seu próprio Pai. E ele também tem, porque ele falou que foi dado para ele. Então ele veio mostrar a essência do verdadeiro poder. Na contramão do mundo, esse poder está associado como um coração dedicado a incorruptível. E atitudes generosas, sem esperar dar em troca a solidariedade aos que sofrem. Paulo resumiu o verdadeiro poder de um discípulo na figura de Jesus, que sendo Deus esvaziou-se de si mesmo. Aqui nessa passagem, Paulo está dizendo que Jesus, ele fez o quê? Se esvaziou dele mesmo. Paz, a melhor coisa na vida é quando a gente reconhece que nós não somos coisa nenhuma. Precisamos muitas das vezes disso. Reconhecer que nós não somos coisa nenhuma. Se esvaziar do nosso eu. Tem pessoas que não conseguem se esvaziar do seu eu. Olha o que Jesus fez. Ele se esvaziou de tudo. Quem era Jesus? Muito importante, mas ele se esvaziou de tudo. Deixou tudo para assumir uma forma de servo. Isso aqui é importante. Tópico 2.1. Revela a inteireza do coração. Então, o verdadeiro poder, ele revela a inteireza do coração. O coração do discipulador deve estar inteiramente voltado para o seu chamado. Aqui está um grande segredo. O coração do discipulador, no caso, eu sou o discipulador, então meu coração tem que estar voltado para quê? Para o chamado. Para o chamado. Que é cuidar do rebanho. Os religiosos estavam presos ao status de seus cargos, que faziam questão de exibir. E o pior é que o amor deles estava nisso. Aqui que está o problema. Exibicionistas. Tome cuidado com exibicionistas. Mas será que tem isso aí, presbítero Edivaldo? O que mais tem são exibicionistas. Quanto mais poder você dá para eles, mais orgulhosos, insubmissos ficam, mais atrevidos ficam. Parte 2 da lição vai falar agente do bem. O que é agente do bem? A bondade e a essência de Deus é o agente do bem, que Jesus encarnou. Os religiosos foram repreendidos por Jesus por desejarem ter o primeiro lugar na sinagoga, valorizando o status social do cargo que ocupavam em vez do real compromisso que deveriam ter, que era ser servo. Olha aí o perigo aí, olha o perigo. A liderança de Cristo era constituída de fazer o bem, e esse deve ser o alvo de seus discípulos. Empatia é uma característica indispensável a um discípulo de Cristo. Tem que tomar cuidado com a empatia. Eu já falei sobre isso. Toma cuidado com a empatia. Então a empatia é uma característica indispensável de um discípulo de Cristo.
colocar-se em lugar do outro, revelar o autêntico servo que age com amor. Jesus chamou 70 discípulos, diz aqui o texto, né? E designou esses 70 para um tipo de missão. Mas esse bem não deve ser motivo de exibicionismo. Rapaz, a pior coisa que tem é quando você dá uma autoridade demasiada na mão de alguém e a pessoa começa a se exibir. E quem começa a se exibir, automaticamente começa a tirar onda e começa a pisar em cima dos outros. Por quê? Porque foi dado poder demasiado na mão de uma pessoa só. Aí é que está o grande perigo. 2.3 é solidário. O termo solidário vem do latim solidus, que significa firme, inteiro, sólido. E está relacionado ao salvos, salvo de boa saúde. Gaio, um líder solidário, foi reconhecido por João pela boa saúde da sua alma. Ele não media esforço para auxiliar aqueles que o procuravam. Aqui está o grande perigo, ser solidário com as pessoas. Eu acho que essa palavra solidário, que também é solidariedade, está faltando muito hoje. Muitas das vezes nós pregamos solidariedade, mas não vivemos solidariedade. Pregamos a palavra solidariedade, mas não a vivemos no seu contexto original. Tá? O espírito da igreja primitiva era o de solidariedade. Olha aí. Então, o que tinha lá na igreja primitiva? O espírito da solidariedade. Será que isso ainda tem hoje? Será que esse espírito de solidarismo ainda tem na igreja atual? Essa é uma pergunta de interrogação que você pode responder no comentário da lição, no vídeo. Será que o espírito da solidariedade ainda existe no meio da igreja? Essa é uma pergunta muito importante. Aqui diz que Gaio, ele era solidário, tá? E o outro companheiro dele também era solidário. Mas o outro lá, que era o Diótrefes, já não era solidário. Ó, o mau discípulo, ele é egoísta como Diótrefes, e é um problema para a igreja. A pior coisa que tem numa igreja é quando a pessoa não é solidária, ele é egoísta. Olha, que tem por aí de um bocado de pessoas que, em vez de usar a solidariedade, usa o egoísmo. E isso não é bom no meio de uma igreja. Se na igreja primitiva lá atrás, tá? Na primeira igreja primitiva não tinha, mas a igreja foi crescendo, 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 começou a entrar uma mistura dentro dela, e essa mistura está perdurando até o dia de hoje. Infelizmente, muitas pessoas deixaram de ser solidários e passaram a ser egoístas. Só pensa nele. Indivíduos egoístas que não ouvem os outros. Que pensam que a igreja já esperou 2000 anos para aqueles que nasceram com suas ideias brilhantes e seu desprezo pelas pessoas. Não servem para liderar a igreja do Senhor. A verdadeira liderança deve ser para o benefício dos seguidores. Se a pessoa não tem esse espírito de solidariedade, e não pode liderar um rebanho, não pode liderar um grupo, não pode liderar uma comunidade. Infelizmente, tá? É por aí, o caminho é por aí. A parte 3 e última da lição vai falar de discípulos em crise. Ué, discípulos em crise? Quero entender isso aqui. Maus discípulos que têm sede de poder são pessoas com crise. Agora eu entendi. Maus discípulos que têm sede de poder são pessoas em crise. Infelizmente, o que mais tem são pessoas com sede de querer mandar, de querer dominar, de querer dar ordem, de querer estar por cima. E isso é uma crise na igreja que precisa ser combatido. Jesus combateu isso aqui lá em Mateus 18. Dá uma olhadinha em Mateus 18, que Jesus combateu isso aqui lá, quando os discípulos começaram uma discussão entre eles. Senhor,
quem será o maior no reino dos céus? E começou aquela discussão boba. E Jesus, então, ele chama uma criança, coloca no meio e diz, aquele que não se tornar como essa criança não pode nem ver o reino dos céus. Sede por poder. Então, quanto mais as pessoas têm sede por poder ou de poder, isso gera uma crise. E hoje o que mais tem na igreja, infelizmente, é pessoas com sede de poder. Ele quer ser líder, aí quando coloca alguém para liderar junto com ele, ele quer ser líder sozinho. Se tem 3 mandando num departamento, ele quer ser líder sozinho. Ele tem sede por poder, ele quer o poder total, só para ele. Quando você dá o poder só para ele, quando você deixa uma pessoa na frente de um departamento sozinho, ele faz o que ele quer. Se bobear, não respeita nem a ordem do pastor da igreja. Isso está acontecendo muito nos últimos dias. Em algumas igrejas, ou nas igrejas, tá essa crise por poder. E as pessoas estão até brigando por causa disso. Brigando, é uma briga mesmo na igreja por causa disso. Sede de poder. Que buscam impor sua autoridade, como Diótrefes fazia. A ausência de submissão fez com que esse mau discípulo desrespeitasse sua liderança. Olha aí, a ausência de submissão fez Diótrefes desrespeitar o seu líder. A ausência de submissão está fazendo muitas pessoas desrespeitar o pastor de uma igreja. Isso está se agravando a cada dia, que a gente vê que muitas pessoas levantam a cabeça, tá? São insubmissos, não respeitam ordem, querem dar ordem, mas não respeitam ordem. Isso aqui é gravíssimo, tá? Então, o que está acontecendo hoje? A ausência de submissão. Será que todo mundo obedece quando dá uma ordem? Nem todo mundo. Será que todos estão sujeitos a se submeter a uma ordem que o seu líder deu? Nem todo mundo. Alguém vai questionar. Alguns vão questionar. Esse aqui é o problema, tá? Tá tendo uma ausência, tá? Se lá na igreja João encontrou isso aqui, e a igreja de hoje, será que não tem isso aqui também não? Com certeza vamos encontrar esse tipo de coisa aqui. Ó, não entregando as cartas escritas por João à igreja local e se recusando a recebê-lo. Olha só. João enviava cartas para as igrejas locais. Esse Diótrefes não repassava as cartas para as igrejas na região e também não recebia o pastor. Isso aqui é gravíssimo. Quando se manda um comunicado interno para uma igreja, quando todo comunicado interno ele parte da igreja central, de onde fica o pastor presidente. Então o comunicado interno ele sai da igreja central destinado às congregações. Então o pastor ele chama o secretário, ó, envia uma carta por dirigente de congregação para uma reunião. Então ele enviou uma carta. Ele enviou uma carta. Essa carta é entregue aos dirigentes das congregações, pelo pastor presidente, assinada pelo pastor presidente, convocando. Aqui João, além de João aqui, olha só, além de João não entregar as cartas, não recebia também o seu líder na igreja. Será que isso acontece hoje? É bem provável. É bem provável que tenha alguma congregação, alguma igreja por aí, e quando o pastor manda uma carta, às vezes a pessoa, não vou mandar ninguém lá não, não vou deslocar ninguém lá não. Gente, nós temos que aprender a receber a ordem e executar a ordem, e estar submisso à ordem, sujeito à ordem de alguém que está nos mandando. Se a gente não obedece ordem, a gente não pode mandar. Eu aprendo muito nas reuniões de obreiro que se você não acata ordem, você não pode estar à frente de um trabalho. Você é desobediente. Como é que você vai passar para os seus liderados algo se você não acata a ordem do seu líder?
seus liderados também não vão te obedecer. Vai ter uma igreja insubmissa. Isso não é legal. 3.1. Desafia a autoridade. O desejo de primazia que Diótrefes tinha fazia desafiar a autoridade espiritual que estava sob o seu ministério. Isso aqui, rapaz, eu acho que mais acontece hoje. Pessoas desafiando a autoridade que está sobre ele. Nós temos que saber que acima de nós tem alguém que nos manda. Resumindo aqui, acima das nossas cabeças tem alguém que manda. Nós não mandamos sozinhos. Tá? Se eu estou dirigindo a congregação, eu sou submisso a alguém. O meu pastor está dirigindo a igreja do campo, ele é submisso a alguém. Todos é submisso a alguém. E não podemos desafiar isso aqui, sob hipótese alguma. Ó, o 3.2, tá? Eu estou resumindo bem a lição. O 3.2, ignora a fonte de autoridade. Aqui está um outro erro gravíssimo, quando as pessoas ignoram de onde partiu a autoridade. Ah, não, foi o pastor que mandou? Não vou obedecer, não. O pastor deu uma ordem, aí eu não vou obedecer, não. Se você não obedece, Deus não te abençoa. Sua casa não é abençoada. Sua vida material não é abençoada. O seu ministério fica empacado, não é abençoado. Tudo começa a dar errado quando você se torna o insubmisso. Não querer obedecer. Então obedeça. Se quer crescer na vida, obedeça. Se quer crescer na vida material, obedeça. Na vida espiritual, mesma coisa. Obedeça. Nós precisamos aprender a ser obediente. Obediência é fundamental na vida de um líder, na vida de um ser humano. Obediência é fundamental. E o 3.3, que é o último, não serve de exemplo. Quem não manda, quem não obedece ordem, não serve de exemplo. Diótrefes era assim. Ele fazia tudo do jeito dele, exigia das pessoas o que ele próprio não tinha, que era a obediência à liderança. Olha só. Diótrefes mandava os seus subordinados obedecê-lo. Observe, Diótrefes mandava os seus liderados obedecê-lo. Mas o próprio Diótrefes não obedecia. Quando você não obedece a uma hierarquia e você vai mandar em alguém, alguém também não vai te obedecer. Porque viu em você desobediência. Aqui que está o grande segredo. Né? Então não serve de exemplo. O discípulo cujas atitudes e palavras não inspiram o rebanho de Deus, não serve, é mau. Misericórdia, é dura essa palavra, presbítero. Ó, o discípulo cujas atitudes e palavras não inspiram o rebanho de Deus, não serve, é mau. E Jesus falou isso aqui lá em Mateus 7,16, a parte A. O discípulo deve ser julgado pelos seus frutos. Quem quer apenas se mostrar santo para a multidão, ó, não passa de religioso. Ó, se você quer mostrar-se muito santo para a multidão, você é simplesmente um religioso, mas não tem santidade. E Jesus disse que será humilhado. Mas quem humilha sob a autoridade de Deus é exaltado por ele, reconhecido pelos seus pares como Gaio e Demétrio foram. Aqui que está. As pessoas não precisam de discipuladores brilhantes, mas de testemunhas fiéis que apontem por meio de suas palavras e exemplo de vida, para aquele que foi crucificado e ressuscitado. Tomás de Aquino diz que é preferível iluminar que brilhar. Assim como as estrelas brilham, as pessoas soberbas sabem que querem brilhar. Quem brilha mostra a si mesmo. Quem ilumina os outros pode seguir líderes que brilham ou iluminam. Os autopromovidos não dão espaço para a glória de Deus. Autopromovidos? Misericórdia, presbítero. Será que tem pessoas na igreja autopromovidos? Tem. Infelizmente. Amém? Portanto, eu fiz um resumo da Escola Bíblica Dominical. Tem muita coisa aqui, mas é um resumo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Amém? Graça e paz, que Deus te abençoe na pessoa bendita de Jesus o Cristo,
o Filho de Deus.